Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre a qualidade da água e os contaminantes que põem em risco essa qualidade. Para isso, vamos dar uma olhadinha nos slides e nós vamos encontrar aqui uma bacia hidrográfica nas condições naturais em que Pedro Álvares Cabral encontrou toda a bacia hidrográfica em nosso país, completamente recoberta por florestas e com uma rede hídrica em excelente qualidade, com águas em excelente qualidade, em condições naturais, né? Pois bem, e aqui acontecendo, né, o ciclo hidrológico, nas condições, então, naturais, a água sendo interagindo com a floresta, interagindo com o solo, sendo mantida na bacia hidrográfica o máximo tempo possível por conta aí da existência dessa floresta, né? Pois bem, nós temos aqui uma área urbana que precisa ser abastecida por água, então, aqui, que vai ser retirada através desse barramento, um sistema de captação, passando por uma estação de tratamento de água e daí sendo levada à cidade. Mas eis que temos outros usos acontecendo agora na nossa bacia hidrográfica. Alguns usos não exatamente previstos, mas o espaço, o território tem que ser ocupado, acaba sendo ocupado, né, pelas diversas atividades humanas. No caso aqui, a agropecuária, uma área agrícola, já percebemos que o fato dessa área agrícola existir gera um lançamento ali, um descarte nos rios de partículas de solo, seja pelos processos mecânicos que ali se realizam, né, da aragem, ou a própria chuva, então, levando quando você tem a terra nua, e ainda algumas outras componentes que podem vir dos adubantes, da adubação, dos fertilizantes, os agrotóxicos. Isso tudo vai sendo levado ao rio. Eu vou encontrar, então, agora essas partículas no rio, né? Bom, mas não apenas. Eu começo a observar que outras atividades vão surgindo, mesmo áreas urbanas, ou ainda gado, indústrias, rodovias asfaltadas ou em terra nua. E aqui nós temos agora a bacia hidrográfica sendo loteada em uma série de atividades. Cabe agora, então, a seguinte pergunta: onde está, nessa bacia hidrográfica, a segurança hídrica, a garantia de que a água vai estar disponível na quantidade e na qualidade necessária a todos os usos aqui nessa bacia? Especialmente, vamos pensar agora, com relação a esta população aqui, nesta área urbana. O que garante agora a segurança hídrica desta população? A garantia da segurança hídrica está concentrada aqui. A estação de tratamento precisa agora trabalhar 24 horas por dia com o pessoal atentamente dedicado a todos os processos, a condição da água do rio a todo momento, a toda sorte de contaminante que possa ser despejado na bacia a montante, e isso tudo vai ser carreado para o rio. Então, ali para o rio começa a ser carreado, seja pela chuva, seja pelo vento, toda sorte de graxas, de resíduos, de lixo, tudo que se produzir, todos os resíduos das atividades humanas, porque toda atividade humana gera resíduos. E agora isso tudo é carreado para o rio, tornando vulnerável a esse ambiente, o ambiente fluvial. Então, esse é apenas um aspecto a se constatar dessa vulnerabilidade toda que acabamos permitindo aos nossos rios, e mais crítico ainda se falamos que isso pode colocar em risco a saúde da população. Então, este exemplo é apenas para dar a tônica das implicações que nós temos das implicações dos contaminantes nos ambientes aquáticos.
Quando falamos de contaminantes, somos levados a conhecer uma ampla gama de elementos com efeitos não muito agradáveis. Na verdade, nem seus nomes são muito agradáveis. Convido você, estudante, a dar uma olhada na tabelinha que preparamos aqui acerca das fontes de contaminantes e os riscos que estão associados a cada uma dessas fontes. Então, vamos pensar aqui na área urbana, quais são como já dissemos, os resíduos das atividades humanas nessas áreas. Primeiramente, vamos falar dos patógenos. Então, temos aqui, por exemplo, os coliformes fecais, os agentes causadores, os vetores de doenças, como, por exemplo, os coliformes fecais, encontrados nos efluentes domésticos, nos esgotos. Podemos também, associado aos esgotos, pensar nos fármacos, porque o princípio ativo de todo remédio que ingerimos é em parte, até em pequena parte, absorvido pelo nosso organismo para o fim a que o ingerimos. O que não é absorvido é expelido pela urina e fica disponível agora na rede coletora de esgotos, por exemplo, nas regiões dotadas, nos municípios dotados de rede coletora de esgoto. Do contrário, fica livre na natureza e também ali é mais um contaminante das águas, né? Hormônios, podemos pensar aí nos diversos hormônios que ingerimos para diversos fins. E aqui o BTEX, substâncias do grupo benzeno e que estão associados aos combustíveis. E assim também temos os óleos, as graxas, as fuligens, resíduos sólidos. Uma série desses contaminantes vão estar associados à área urbana. Já a indústria, vamos considerar os metais pesados, vamos falar um pouquinho adiante deles, os produtos orgânicos persistentes, estes aqui, os chamados POPs, eles são, uma vez formados e a indústria produz novas substâncias a uma velocidade incrível e para diversos fins, e uma vez formados, eles não se decompõem com facilidade, então eles têm uma vida longa. E temos aí então aqui a agricultura com os bem conhecidos agrotóxicos e também os fertilizantes e, enfim, a pecuária ainda aí com os patógenos também produzidos das excretas dos animais e ainda compostos orgânicos voláteis. Há ainda outras substâncias como os disruptores endócrinos, os agentes mutagênicos. Como eu disse, os nomes dessas substâncias não são muito agradáveis, mas vamos em frente discutir um pouco algumas substâncias, tá? Então, o primeiro aqui que gostaria de trazer é o Cryptosporidium, que é um ser microscópico que causa gastroenterite, diarreia, e ele se esconde na água turva. Então, a água, quando ela apresenta alguma turbidez, ela tem, então, as condições ideais para que este ser se abrigue e possa eventualmente ser ingerido. Então, um dos processos de tratamento de água consiste em decantar essas substâncias estranhas à água que tornam ela turva, e nesse processo, então, a água decantada, ela já vem mais clareada, depois passa ainda por um processo de filtração, enfim, temos aqui a água tratada, a água potável, né? Vamos seguindo adiante, ver o coliforme. Os coliformes fecais, como a famosa Escherichia coli, ela é responsável pela infecção urinária
E temos ainda outros seres, como os coliformes termotolerantes, que têm uma grande resistência a variações térmicas, causadores de doenças diversas. Aqui estão os nossos amiguinhos, seu tamanho é mínimo, o tamanho desses seres são mínimos, são micróbios, Agora aqui, as algas, as chamadas cianobactérias, ou também podem ser encontradas ditas algas azuis, embora o efeito delas seja tornar a água este verde denso e opaco. Ela é notada em períodos de floração, principalmente em ambientes lênticos, como são chamados os lagos, ambientes lênticos. Mas não necessariamente elas serão encontradas apenas em lagos, em épocas conforme a poluição das águas, elas podem também ser encontradas em águas em movimento. As substâncias do grupo BTEX, que são o benzeno, tolueno, etilbenzeno e os tilenos, componentes aqui da nossa famosa, bem conhecida gasolina, causam lesões no sistema nervoso central, ou seja, é o cérebro, E ainda são carcinogênicas, no caso do benzeno, e impactam principalmente a água subterrânea. Por que a água subterrânea, Vamos encontrar aqui o seguinte: um posto que tenha o seu tanque de combustível permitindo um vazamento, uma perda dessas substâncias, ele vai contaminar a água subterrânea. Isto pode vir a contaminar, então, quem esteja se utilizando dessa água. Daí, então, a importância de que esses tanques sejam monitorados e não se permita esses vazamentos. E aqui ainda alguns efeitos dessa substância no corpo humano que podem ser causados por inalação, pela absorção da pele, ou ainda por ingestão de alimentos ou mesmo a água, como vimos, ou ainda a respiração, no caso, dos vapores emanados do solo, onde estão sendo abrigadas essas substâncias. Aqui o metal pesado. Vale a pena citar o seguinte, Metais pesados, existem alguns que são benéficos ao nosso organismo, como é o caso do ferro, cobre e zinco, em certas dosagens. Quando eu aumento a concentração dessas substâncias, elas têm efeitos positivos no nosso fisiologismo. Eu vou aumentando a substância, ela tem efeitos positivos até um determinado limite. No excesso, elas são danosas, esse benefício cai, e elas acabam sendo danosas à nossa saúde. Já existem outros metais pesados que em dosagem alguma são benéficos, nenhuma. Eles são sempre negativos, como é o caso do cádmio, do chumbo, do mercúrio. E aqui uma curiosidade, veja, um copo de vinho, que na época dos romanos era adoçado com acetato de chumbo. Acredita-se hoje que uma das causas para a derrocada do Império Romano seja exatamente que eles bebiam vinho, era a droga deles na época, Eles ingeriam muito vinho. Acredita-se que uma das causas da derrocada é que, no final das contas, eles estavam envenenados, eles estavam dopados com as substâncias, como era o caso do chumbo. Enfim, como se pode ver, uma série de aspectos a se preocupar desses poucos contaminantes que apresentamos aqui nesse presente bloco. Um problema dos contaminantes é que eles costumam ter dimensões tão mínimas, tão infinitesimais, tão pequenininhas, que nós não notamos a sua presença. E quando temos então uma água cristalina, seja num rio, num lago, seja num copo de água, seja numa garrafa vinda de uma produção industrial, eu posso ter contaminantes nessa água e não estar vendo. Eles estão ali dissolvidos, eles têm dimensões mínimas, Então eu preciso considerar
entrar na questão da dimensão dessas substâncias e começar a pensar quais são as técnicas para removê-las. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela e ver aqui o seguinte. Nesta tabela nós temos alguns elementos em dimensões que vão variando do maior para o menor, partem de uma dimensão em micrômetros que conseguimos aqui enxergar alguns. Por exemplo, o grão de areia, todos podem enxergar, certo? Mas quando chegamos nesse nível aqui, elas não apenas são invisíveis, como requer uma tecnologia muito exigente para serem removidas da água. No caso aqui, os íons, que são os metais, pense aqui os metais pesados, eles precisarão dessa tecnologia de osmose reversa. É uma técnica complexa, ela é cara de instalação, de manutenção, de operação, mas ela consegue remover esse tipo de substância. Então, é preciso considerar aqui que, se eu tiver, por exemplo, se eu pretendo remover bactérias, eu não posso apenas utilizar a filtração, porque as bactérias têm uma dimensão menor do que a filtração é capaz de remover da água. Então, eu tenho o processo adequado, que é a microfiltração, para remover a bactéria. E assim as demais substâncias. Eu gostaria aqui de chamar a atenção a que vocês visitem este site, que está aqui encurtado. Visitem ele, ele é interativo, vocês vão ter uma noção das escalas. Ele vai desde substâncias mínimas, como um átomo, como um elétron, como um próton, e ele te dá uma noção, você vai ampliando e você vai vendo, chega a ver os elementos que você conhece, como formigas, como animais, seres humanos, as obras dos seres humanos, os prédios, vê as montanhas, vê os planetas, vê as galáxias. É muito interessante, aqui você vai ter uma noção melhor destas substâncias todas que estamos aqui explicadas nessa tabela. Agora, como é então o caminho da água potável para que possamos cuidar da remoção delas? Veja onde está aqui as etapas de filtração, tá? Então, você primeiro capta a água e retira por gradeamento tudo aquilo que é lixo, resíduos sólidos. Então, você vai ter agora uma sequência de etapas que vai cuidar de remover o material que está em suspensão na água, as partículas, esse particulado de suspensão. Com isso, vamos eliminar a turbidez da água que abriga quem? Vamos lembrar? O Cryptosporidium, por exemplo. E então, você passa por uma etapa de coagulação que vai aglomerar essas partículas, passa por uma floculação que, por meio de uma agitação mecânica da água, você agita a água para que essas substâncias passa então a se agrupar em flocos, e então na sequência uma etapa em que a água vai calmamente ser conduzida, favorecendo a deposição dos flocos, e assim esses flocos vão depositar no fundo, formando um lodo que pode ser removido, que é mais fácil agora de remover, e com isso a água já está transparente e cristalina. Prosseguimos o processo finalmente aqui com as etapas de filtração, elas estarão agrupadas aqui. E, na sequência, entramos com a cloração. Bom, acerca da cloração, precisamos considerar alguns aspectos importantes. Ela é desinfetante, ela vai evitar a permanência de bactérias na água, nesse processo de tratamento, mas, principalmente, o cloro é persistente. Ele vai adentrar a tubulação na forma de cloro residual, aquele cloro que não interagiu com nada, que não foi utilizado, está sem uso, vamos dizer assim, na água. Ele é o cloro residual que vai adentrar a tubulação, vai chegar até a torneira da sua casa ainda ativo. Então ele vai garantir que até que você receba a água, ele elimine toda a sorte de micróbios que possam haver ali na água tratada. O cloro tem uma questão muito importante que precisa ser evitada. Ele também interage com substâncias orgânicas naturais, o material orgânico encontrado naturalmente na água. Então, vejam que ele é aplicado depois que eu removi toda sorte de particulado da água ali. Então, o material orgânico que estiver presente na água, ele é removido, aí eu posso clorar. Se eu procedo à cloração de imediato, quando ela entra na estação de tratamento,
o cloro pode interagir com a matéria orgânica que está disponível na água. E isso vai gerar trielomethanos, que são substâncias persistentes e cancerígenas. Observe os cuidados, portanto, que se tem nessa etapa de tratamento da água. Voltando agora aqui à nossa tabela, vamos encontrar finalmente aqui o flúor, que é adicionado, ele tem funções com a prevenção da cárie, e enfim, as etapas agora você vai ter os grandes reservatórios para dosar a distribuição da água, armazenar e dosar essa distribuição da água, e finalmente a distribuição, quando a água vai pela rede de distribuição chegar ao consumidor. Na etapa de filtração, só chamar a atenção aqui para o carvão mineral, veja o carvão mineral ampliado, e você vai encontrar aqui que ele tem uma série de sulcos. Então as substâncias elas adentram, a serem filtradas, elas adentram esses sulcos e ficam ali retidas. O carvão consegue reter uma grande quantidade dessas substâncias nesses sulcos, tá? E por fim, já que falamos na etapa de tratamento da água, só lembrar a atenção que a água que é retirada de aquíferos, então a água subterrânea no Brasil, ela passa apenas por filtração, pela cloragem, né, pela desinfecção, ela passa apenas por desinfecção. Aqui está um ambiente de aquífero karst, no caso aquele essa faixa toda situada na região norte de Curitiba, mas temos o karst disponível, esse ambiente de karst, né, de rocha calcária, disponível ainda em outras partes do país. Veja que interessante como a água se abriga nas fendas do karst. Veja que existem outras formas da água se abrigar nas fissuras das rochas. Isso aqui já seria, então, rochas em outros ambientes, né? E veja ainda que você tem aqui material poroso em que a água vai ser abrigada nos poros das rochas. Então, são 3 formas aqui que você tem, então, de retenção da água nos ambientes subterrâneos. Com isso, fechamos bem essa questão dos contaminantes e podemos agora passar a estudar um pouco a questão dos ambientes de uso da água, considerando aspectos de contaminação. Neste bloco, vamos abordar o consumo da água na criação animal. Demos uma olhadinha nos slides e vamos ver o seguinte: para animais, quais são as características que interessam à água? A água tem de ser limpa, sim, mas sem cheiro, né? Sem cor, insípida, sem sabor, fresca, com baixos níveis de sólidos, então particulados em suspensão, né? Baixa alcalinidade, e ainda é preciso que não haja salinidade na água e que não haja compostos tóxicos. Quanto maior a qualidade da água, maior a qualidade da produção animal. E, portanto, eu posso agora considerar a questão da quantidade da água como sendo como na forma de que uma limitação ao consumo vai diminuir o desempenho animal, e isto seria muito mais danoso do que qualquer outro aspecto, né? Você reduzindo a água, você reduz a ingestão de alimentos, reduz o ganho de peso e reduz a taxa com que o animal cresce, atrapalha, ainda gera danos à termorregulação animal e ainda reduz a excreção renal de produtos do metabolismo. Então você vê como você reduzindo, se houver uma redução na disponibilidade hídrica na pecuária, por exemplo, você gera algumas dificuldades. A água aqui está num texto então que extraímos para
para essa aula que a água, insumo de pouco custo, é um insumo de pouco custo ao pecuarista brasileiro, de forma que a grande maioria não se atenta à sua qualidade, nem também à sua quantidade, a quantidade com que os animais estão bebendo. Então, você pode permitir que os animais bebam e, eventualmente, a água não tem qualidade, e todos aqueles problemas que apresentamos anteriormente podem, de uma ou outra forma, se apresentar. É preciso, então, cuidar com aspectos como bebedouros sujos, em locais de difícil acesso, com tamanho inadequado, em áreas de baixa pressão de água, e que dessa forma impeçam a rápida reposição dos volumes de água consumidos pelo animal. Então, aqui, novamente, aqui uns fatores que vão afetar a qualidade da água, pensando nos animais, seriam, então, sais dissolvidos na água, água ácida ou alcalina, contaminação. Então, é interessante que a água tenha um pH neutro, né? A contaminação por bactérias, algas que são tóxicas, e ainda a presença de pesticidas e fertilizantes. Vale a pena lembrar que os animais são criados na área rural, que é o mesmo espaço em que pesticidas e fertilizantes são empregados na questão da agricultura, né? E ainda a questão aqui da pouca higiene do bebedouro. Então, como consequências, temos infecções, que os animais sofrem infecções, sofrem envenenamento, e que isso pode se dar tanto no curto quanto no longo prazo. Então, esse curto ou longo prazo nos remete ao seguinte: eventualmente a criação adoece ou apresenta algumas características nocivas e você não faz ideia de que seja a água que esteja causando isso, porque no longo prazo fica difícil encontrar quais são as causas dos efeitos, né? Por sua vez, onde há controle da qualidade e da quantidade da água fornecida ao gado, estima-se que haja um aumento na produção em 10 a 20%. Então, como se pode observar, mesmo no reino animal, a qualidade da água, não se pode abrir mão da qualidade da água. Com relação à agricultura, vamos pensar na apropriação da água para irrigação. Demos uma olhada nos slides. A produção agrícola tem na irrigação um recurso tecnológico da maior importância, suprindo a necessidade hídrica das plantas, ou seja, o quanto de água a planta precisa para crescer, para produzir, também a questão da qualidade, que tem que ser adequada à plantação, em quantidade suficiente. Então, a água precisa ser aplicada de forma controlada e no momento certo, e isso conforme cada espécie. A água em qualidade e quantidade adequadas, controlada, minimiza o risco de quebra de safra, garante a produção e ainda atrai mais investimentos ao agronegócio. E agora vamos pensar na influência da irrigação no ciclo hidrológico. Eu vou me apropriar da água no leito fluvial, eu vou realizar uma derivação do fluxo da água que vinha na calha do rio. Eu derivo agora e trago ela para uma outra calha, uma calha já artificial, né? Qual é a diferença? É uma calha sem meandros, é uma calha provavelmente com menor permeabilidade, menor possibilidade de infiltração, é uma calha sem proteção vegetal. Eu vou derivar uma parte dessa água para levar para as plantas. Com isso, o que vai acontecer? Eu crio uma exposição ao sol e consigo, assim, melhores condições de evaporação dessa água. Eu começo a ter perdas da água sem que ela chegue ao uso pretendido, que era irrigar as plantações. Então, começo a alterar o ciclo hidrológico da bacia hidrográfica
pelo simples fato de que agora eu estou apropriando da água para outros usos e ela vai evaporar mais rápido do que se ela estivesse no rio. Vamos dar mais uma olhadinha. Lembrando também que ela pode até criar algum problema que venha a aumentar a infiltração. Então pense que se eu não cuidar da permeabilidade do solo no canal, então a água ou vai evaporar ou vai infiltrar e com isso ela não chegará, né, ao uso nas culturas, tá? Então agora vemos que essa água fica perdida e isso pode criar um balanço hídrico deficitário. Eu passo a ter menos água do que eu precisaria para realizar as diversas atividades na bacia hidrográfica. Eu começo a favorecer um cenário de escassez hídrica. Na Rio +20 se aventou a questão da agricultura de baixo carbono, que seria então conhecida pelas letras A, B, C, que seriam trabalhadas de forma a combater o aquecimento global e reduzir a dispersão de poluentes do dióxido de carbono na atmosfera. A grande questão ali na Rio +20 era, por exemplo, o efeito estufa, né? Então se buscava combater o aquecimento global reduzindo as concentrações de dióxido de carbono na atmosfera. Então aqui 6 metas que eram apresentadas ali na Rio +20 que vale a pena aqui nós citarmos. O plantio direto na palha, a recuperação das áreas rurais degradadas, a integração da lavoura e da pecuária com a floresta, o plantio de florestas manejadas para fins comerciais, a fixação biológica do nitrogênio através da vida florestal e o tratamento dos resíduos animais. Agora, para fechar esse bloco, eu gostaria de citar a agroecologia, que é uma forma de se trabalhar a agricultura com grande potencial na agricultura familiar. Qual é a ideia? É você tratar, produzir, considerando o sistema ambiental em que você está realizando a sua cultura. E com isso você utilizar de todos os recursos ali presentes, integrados para solucionar qualquer dificuldade, qualquer problema que você venha a ter. Então, por exemplo, se você tem uma doença que tenha afetado a plantação, você não vai atrás do agrotóxico e não vai aspergir nada de diferente ali, sem antes entender que essa doença está ali presente porque alguma causa disparou esse efeito. Então agora eu preciso entender qual é essa causa e eu vou agir na causa e com isso eu vou evitar o problema então do que vinha adoecendo a cultura. Então é um processo muito interessante no qual você vai integrar a vegetação da produção, a vegetação nativa, os polinizadores, os animais. Os animais, pela noção da agroecologia, são criados da forma o mais possível como se eles estivessem livres na natureza, o mais próximo possível. A natureza não abate os animais para serem comidos como bife, né? Mas assim, é o mais próximo possível. Se der um carrapato no gado, você vai buscar entender quais foram os efeitos, as causas que deflagraram esse carrapato. Você não vai aplicar remédios no gado. E o esterco, as excretas dos animais vão ser processados através de compostagem, ou seja, você busca trabalhar a natureza como sistema. Isso, para fins de agricultura familiar, tem produzido, consegue produtos de excelente qualidade e em taxas de produção muito interessantes. Lembrando que a ideia é manter o homem no campo. Então, se você tem algo que você precisa, você vai buscar construir com os recursos que você tem ali disponível. Por exemplo, construções em bambu. E vai evitar
que para qualquer motivo você tenha que se deslocar até a cidade atrás dos insumos que você já teria ali presente se simplesmente observasse o sistema em que você se encontra. É uma ideia muito interessante, eu sugiro conhecer melhor a agroecologia. Então, nós partimos do conhecimento dos contaminantes para falar de alguns usos, a pecuária, a agricultura, a irrigação, e agora vamos pensar, a água que eu já utilizei, eu necessariamente descarto? Ou eu poderia tentar dar uma sobrevida a essa água, minimizando assim a demanda sobre este recurso que cada vez mais nos damos conta de não ser, de que é limitado, né? Então, neste bloco falamos do reuso. Convido aqui a uma olhada no slide mostrando que o reuso ele não é uma técnica a qual você apresente e instale e vamos tocar fogo, vamos tocar adiante, vamos trabalhar nessa forma sem que você tenha passado por algumas etapas preliminares. Então, vamos ver aqui o seguinte, nós temos a necessidade de trabalhar a consciência, trabalhar informação para conseguir mudar o comportamento. Então, aqui a gente começa até a falar daqueles 3 R's, né? Reduzir, reciclar, né? Então, o reuso, ele vai buscar reduzir o consumo de toda sorte de insumos. Porque o consumo consciente é aquele que você realiza quando você não sai comprando nem trocando as coisas simplesmente por uma questão de modismo, simplesmente por uma questão de que é assim à vontade, mas você compra, você consome aquilo que você precisa. Isso nos tempos atuais, em que o mercado oferece toda a sorte daquilo que você não necessariamente tem uso, poderia fazer algum uso, e o mercado ele traz as chances do consumo fácil, né? Então, a gente começa a consumir menos se nós temos informação, se mudamos nosso comportamento, criamos conhecimento, e aqui começamos a falar de opções de reuso. Uma delas é o reaproveitamento da água de chuva, né? Então, eu posso utilizar a água da chuva, reter, armazenar essa água para usar para alguns usos menos nobres, como, por exemplo, a rega do jardim, a lavagem do carro, a limpeza da calçada, atividades que hoje realizamos com água potável, adequada a ser ingerida pelo uso humano. E aí, então, chegamos à questão do reuso, né, que é bem mais ampla, envolvendo ainda outras opções. Bom, para que falemos então aqui de consumo consciente, vale a pena citar a pegada hídrica. A pegada hídrica ela é uma ideia bem interessante para mostrar que o nosso consumo de água ela está envolve mais coisas do que meramente o uso direto da água. Porque tudo o que estamos consumindo demandou uma certa quantidade de água na sua produção. Daí começa a fazer sentido aquilo que eu falei de reduzir o consumo, comprar apenas aquilo que eu preciso. Então, por exemplo, a carne do boi, você precisa de um volume de água de 15.500 litros por quilo de carne. Isso, então, você já começa a ter uma noção da demanda feroz que é exigida no campo para cada quilo de carne do seu churrasco, né? Ou mesmo o uso do couro, ele também tem um consumo interessante. O carneiro aqui também. Vejam que outros elementos como o queijo, ele vai ter
uma produção interessante de água. Isso não é necessariamente uma boa notícia para quem é mineiro ou tem uma certa origem mineira, como é o meu caso, mas, enfim, o que importa, a questão não é deixar de consumir, não é proibir o consumo, mas consumir o necessário, evitar o desperdício. Infelizmente, conforme a região em que você habite nesse país, você pode frequentar restaurantes no quais você já está satisfeito, você já ingeriu a sua cota e o garçom está trazendo mais alimento para a mesa. E eu sempre me pergunto o que é feito com esse alimento depois que eu deixo essa mesa. Ele apareceu aqui, surpreende, isso não deixa de ser uma técnica interessante, isso gera uma certa sensação até de satisfação ver que a mesa tem mais alimentos do que você poderia ingerir. Mas eu acho muito triste pensar que o que poderia alimentar muito mais pessoas simplesmente possa estar indo para a lata de lixo, né? Porque um outro aspecto muito importante no nosso país é que você não pode simplesmente doar alimentos. Se você é uma empresa e você produz alimentos e tem um grande excedente, sobra, você não pode simplesmente doar, porque se alguém vier a passar mal, a vir a ter algum problema de saúde por conta e suspeitar que isto esteja associado à comida que você forneceu, infelizmente você será o culpado pela ingestão desse alimento. Então a gente acaba sendo induzido realmente a um desperdício, né? Eu acho que nesse aspecto a lei poderia ser modificada, não? Bom, o reaproveitamento da água de chuva falamos aqui, né? A rega de jardins, a lavagem de piso, a descarga sanitária também é um uso bem menos nobre, com menor possibilidade de contato com o ser humano, então também pode ser utilizada como água de chuva. Vale a pena entender o seguinte, a água de chuva armazenada não é potável. Você precisaria ainda realizar alguns processos para potabilizar essa água. Então, na prática não se recomenda que você proceda, saia atrás desse processo, mas simplesmente se você estiver utilizando a água da chuva para esses usos menos nobres, você já tem uma grande contribuição no processo aí do consumo consciente, né? E também aí, no caso falamos aqui, o reuso da água. Bom, aqui então, fechando a questão de reusos, vamos ver que a maior parte das águas residuais, ou seja, as águas já utilizadas, elas têm ainda alguma possibilidade de uso. Eu não tenho necessariamente a obrigação de descartar. Tem país na África, eu vou arriscar aqui dizer que é a Nigéria, espero não estar errado, me foge agora um pouco a memória, eles reciclam a água do esgoto. Eles tornam essa água potável. É um processo caro, é um processo exigente, mas plenamente justificável em um país com uma escassez escassez hídrica crônica. Israel tem seus processos também de reuso dessas águas através da infiltração. Eles levam essa água já com alguns níveis de pré-tratamento, eles levam o efluente doméstico sob o solo e ali permite que uma série de processos venham a permitir que eles possam captar, retirar a água em poços e passar por outros tratamentos para reutilizar. São locais em que não há discussão, porque simplesmente você não tem outras fontes de água. E, então, vale a pena, sim, considerar o reuso. Hoje, o Brasil não tem uma legislação para reuso e não há ainda perspectivas, porque requer coragem do legislador para assumir os tantos riscos possíveis que se possam pensar de um processo de reuso que não venha a ser realizado com um monitoramento exigente inerente a esse processo, né?
Bom, enfim, aqui só fechando esse pensamento, a necessidade de reuso aumenta na medida em que a disponibilidade hídrica é reduzida, né? Então, na medida em que eu tenho uma oferta, uma baixa oferta hídrica e a minha demanda é grande para os diversos usos que eu preciso manter, o reuso se apresenta como uma excelente solução. Para este bloco da prática, trazemos uma portaria do Ministério da Saúde, que é o Programa de Segurança da Água, que visa conhecer, tanto na área de manancial, quanto em todos os processos de tratamento da água, em toda a rede de distribuição da água, quais são os riscos para a qualidade da água que podem ameaçar a saúde da população. Convido a dar uma olhada nos slides, para ver então que apesar da água ser um recurso renovável, ela é relevada como se fosse algo trivial. E o seu funcionamento através do ciclo hidrológico, no qual o ser humano contamina a água nos ambientes aéreo e no solo e nas florestas e na superfície urbana e na superfície agropecuária, na superfície do uso agrícola, né? O ser humano não entende que tudo aquilo ali está contribuindo para a degradação dos recursos hídricos. Então, o funcionamento de como nós temos água disponível tem sido ignorado e as soluções são reativas, quando, na verdade, precisamos trabalhar de forma proativa, sempre identificando problemas e prevenindo riscos à água. Para isso, então, o Plano de Segurança da Água, também chamado PSA, ele vem a ser, então, a solução aqui proposta, tá? Lembrando que PSA não é, aqui, na forma como estamos falando, não é o programa, o pagamento por serviços ambientais, que também é uma outra forma de trabalhar, de cuidar da água em áreas de manancial, tá? Não vamos falar dela aqui. Então, quais os objetivos do PSA? É você trabalhar no manancial com toda a contaminação que possa ser pontual, como, por exemplo, a descarga de efluentes de uma indústria ou de uma área urbana que não, após ou não, mas passar por uma estação de tratamento de esgoto, e ainda a poluição difusa, que vai ser aquela que você tem, por exemplo, no solo urbano, na área agrícola, em que em diversos pontos a poluição vai acontecer, tá? Temos ainda aqui a parte do tratamento da água. Então, o PSA aqui considera eliminar os riscos de contaminação da água durante o processo de tratamento e, enfim, aqui na área de distribuição de água, prevenir a contaminação desde que a água deixa a estação de tratamento de esgoto até chegar na torneira das casas, tá? Na torneira das casas, melhor dizendo, no hidrômetro, né? Na chegada da água nas casas. Apresentamos aqui alguns cenários de fontes poluidoras. Então, nas águas superficiais, já falamos nessa aula principalmente de vários deles. Aqui estão agricultura, pecuária, tem as casas rurais, os centros urbanos, as zonas de tratamento dos resíduos, né, das atividades humanas. Pensa aqui em aterros sanitários. Aqui, estação de tratamento das águas residuais, também chamada ET, Estação de Tratamento de Esgotos, né? E as fontes, outras tantas fontes que podem ser localizadas, indústria, tudo isso trazendo nessas flechas vermelhas riscos à qualidade da água. Agora, pensando, qual é um efeito das fontes poluidoras? Você tem um lago em condições naturais, chamado aqui um lago oligotrófico, e você, adicionando poluentes, você vai chegar em um momento a um lago eutrófico, em que você tem condições para que se instalem, por exemplo, algas que vão cobrir toda a superfície do lago, ou macrófitas, plantas que vão cobrindo, elas vão progressivamente cobrindo, se você deixa, elas vão cobrir toda a superfície de um lago, toda a superfície de uma barragem,
E é custoso e é trabalhoso remover essas macrófitas, principalmente, mas quando elas se instalam, elas impedem a insolação das camadas inferiores do lago e dificulta a troca de ar com a atmosfera, e com isso o efeito é a perda de toda aquela vida abundante que você poderia ter, que você teria nas condições de lago oligotrófico, tá? E as fontes poluidoras para fins de água subterrânea, temos aqui os poços de abastecimento de combustíveis que nós mostramos, aqui é uma atividade mineradora, pesticidas, e também o uso de adubos que geram sais e podem provocar a salinização do solo. E tudo isso, o esgoto, aterros sanitários, tudo isso pode levar aqui mais um pouquinho dessas setas vermelhas, são vetores de poluição agora às águas subterrâneas. Então, é preciso também considerar a importância de se contemplar riscos de contaminação daquela água que a gente nem vê, né? E ambientes marinhos ainda, colocamos aqui alguns outros elementos, também notadamente a indústria, a agricultura pecuária, as cidades. Vale lembrar que várias de nossas cidades foram dotadas de um sistema de coleta de esgotos numa época em que não se obrigava, não se pensava, na verdade, que havia a necessidade de tratar esses esgotos. Havia o lema de que esgoto afastado, problema resolvido. E bastava, portanto, você coletar e afastar o mais rápido possível da área urbana, das áreas habitadas, e o problema do esgoto estava resolvido. Quando, de repente, você se dá conta, opa, precisamos tratar. E várias das nossas grandes cidades hoje que estão na orla marítima fizeram o quê? Instalaram emissários, apenas colocam tudo num cano largo e comprido para mandar 11 quilômetros adentro esgoto in natura nas áreas de mar, no ambiente marinho. Concluímos esta aula trazendo algumas reflexões sobre a qualidade da água frente aos riscos de contaminação. Vamos dar uma olhada nos slides. A contaminação é um risco real e suas origens são múltiplas. A segurança hídrica é oportuna. Ela precisa ser conhecida e uma meta a ser buscada e exigida pela sociedade. Idealmente, a sociedade tem de estar atenta e tomar conta, tomar propriedade do que acontece no manancial, nos reservatórios e na rede de distribuição de água. A gente fica muito tranquilo, muito acomodado, muito na certeza de que alguém está olhando por isso, alguém está realizando, alguém está trabalhando e a lei está aí para exigir e nós mesmos fechamos os olhos para o que para esses riscos todos, né, que temos em relação à água. O desenvolvimento, o conceito de desenvolvimento precisa ser melhor pensado, precisa ser avaliado na ponta do lápis. Porque hoje o nosso conceito de desenvolvimento, especialmente no nosso país, é que tudo o que é obra é desenvolvimento. Então, recentemente, nós enchemos o nosso país com 10 grandes e enormes estádios, alguns deles em locais onde não tem nem gente para encher a arquibancada. E entendemos que isto é desenvolvimento. E entendemos que se você vai agora abrir uma rodovia, uma importante rodovia em área de
em uma área de meio ambiente, ou você vai reduzir uma reserva indígena em favor, digamos, de uma mineração, ou por uma importante hidrelétrica, tudo isso é desenvolvimento, né? E são muito ali os danos sociais e ambientais. É preciso entender como a água funciona, e aqui está um ponto importante. Aqueles que estão hoje a cargo da gestão de recursos hídricos, ao menos entendem como a água funciona? Ou estão mais assim preocupados em fazer o processo usual, emitir as autorizações e as licenças ambientais desses tantos empreendimentos que nos trazem o desenvolvimento, né? A recuperação, né? É preciso levar em conta que a recuperação dos danos é caro, é trabalhoso e leva tempo e nem sempre está disponível. Assim como a recuperação da saúde, que não é simples nem barata, né? Nós podemos prejudicar a nossa saúde enquanto nos desenvolvemos, e isso é bastante comum, né? Em nome de muitos ideais, o fato é o seguinte: nós acabamos prejudicando a nossa saúde. E aí, então, olhando agora para a questão ambiental, prejudicando os recursos ambientais que são a água. É muito grande a pressão por ocupar o manancial, e o manancial, infelizmente, hoje é terra de ninguém. O fato de uma empresa, uma companhia de saneamento se apropriar da água do manancial, captar no manancial, não a faz dona desse espaço. Então, é preciso entender que temos que ajudar essas companhias a preservar o espaço do manancial. O manancial que hoje é tão alvo da especulação imobiliária, todos querem morar num bom condomínio, numa área preservada, por exemplo, mas mesmo indústrias também se interessam por ocupar essas áreas em que o terreno é mais em conta, né? E tem um bom acesso às áreas urbanas. Enfim, eu posso olhar isso sob diversas óticas, que não exatamente o abastecimento da água, a preservação da disponibilidade hídrica. São interesses alheios à água e à sua dinâmica, e sejam quais forem esses interesses, precisamos estar sempre lembrando: toda atividade humana gera resíduo, todo resíduo impacta a água, precisamos preservar os nossos recursos hídricos.